A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou a missionária Emanuele Vasconcelos. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, gente. Hoje eu vou estar falando a respeito da oração. Amém? O poder da oração, o que a oração transforma, o que a oração pode fazer, o poder dela e quem pode estar orando e quem não pode. Amém? Então vamos estar lendo aqui no versículo 4 de Salmos, capítulo 4 de Salmos, versículo 3 diz assim: Saiba que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu invocar. Salmo 65:2 diz: E tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Glórias a Deus. Salmos 66:18 diz: E se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouvirá. Vamos frisar nesse versículo aqui de Salmo 66, no versículo 18, onde Deus ele fala, Davi, inspirado por Deus, fala que o homem que ele tem o pecado, ele não que não deixamos de ser pecadores, mas o homem que não se arrepende dos seus pecados, o homem que não perdoa o seu próximo, a oração dele é interrompida. Amém? Então vamos ver vários versículos aqui no dia de hoje, o poder da oração e quando a oração é impedida também. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Glórias a Deus. Então a Bíblia fala do Antigo e Novo Testamento que nós não devemos andar ansiosos, Existe um versículo, acredito que seja Mateus 6, que fala, Buscai o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Basta cada dia o seu mal, Então a gente tem que viver o hoje, a cada dia, e não ficar ansiosos com o dia de amanhã. E nem temorosos, A Bíblia fala que nós devemos dar graças em tudo, pois o Senhor permite todas as coisas para o nosso bem. Em Tiago capítulo 5, no versículo 16, diz assim: Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Glórias a Deus. Então, nesse versículo aqui de Tiago, capítulo 5, no versículo 6, fala que nós devemos confessar os nossos pecados. Amém? Então, devemos confessar os nossos pecados primeiramente para Deus e se arrepender verdadeiramente. E se você tem alguém de confiança, principalmente os pastores, que eles são instruídos por Deus para que nos direcione. Então é sempre bom estar confessando aos nossos pastores para que eles possam ajudar. Caso você tenha algum problema, algum vício, que você não consegue, não foi liberto ainda, Então você frequentemente pratica aquele tipo de pecado. Então é necessário que esse pecado seja confessado para que uns aos outros venham orar, interceder, para que você esteja forte. Amém? E aqui, para você ver, eu relei de novo. Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. Amém? É necessário que a gente ora um pelos outros. A Bíblia também fala que quando você está orando, intercedendo por alguém, a sua oração ela está sendo direcionada para a pessoa, mas você também está recebendo. Quando nós oramos para as pessoas, nós recebemos também. Você sabia disso? Quando Jó ele orava pelos seus amigos, Deus reconstituiu tudo aquilo que ele tinha perdido. Então, a oração ela é muito importante quando você ora pela pessoa, para as pessoas, principalmente quando elas estão no erro, em vez de falar mal, em vez de fofocar. É muito mais útil você estar intercedendo por ela, orando para que ela venha estar forte, para que ela não venha cair novamente, pois todos nós somos propícios a cair no erro. Então, nunca julguemos melhores e superiores que os outros, mas a Bíblia fala que nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós, amém? Honrando uns aos outros e principalmente a Deus, E honrar os da família. A Bíblia também fala que nós devemos honrar as pessoas de casa. Tem um versículo da Bíblia que fala que aquele que é infiel a seu sangue, suas famílias de sangue, é pior do que o incrédulo, é pior que o ateu. E Marcos 16, a partir do versículo 15, diz, que aquele que não crê será condenado. Então o ateu em si, a
só por ele não acreditar em Deus, ele já está se condenando. Mas é só Deus que tem esse poder de dizer que sim ou não. Eu estou dizendo pela palavra de Deus. Então, é semelhante a alguém que vai ser condenado, a pessoa que ela não ajuda o seu próprio sangue. Olha que forte. Em Marcos 11, versículo 24, diz assim: portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, assim sucederá. Então, aqui em Marcos 11, 24, fala a oração com fé. A oração crendo, que quando você ora, né, isso já aconteceu muito comigo, e eu sabendo a certeza que eu vou receber aquilo, mas mesmo assim eu estou orando. Então eu estou orando com fé, estou orando com convicção, né? Isso é uma atitude de fé. Quando você crê no milagre, você crê na cura que Deus vai te enviar, você tem a certeza do Deus que você serve, ele vai te proporcionar aquilo que você pediu. E essa certeza, ela move montanhas. Então é necessário ter essa certeza para que a oração ela seja eficaz. Amém? Em Salmos capítulo 37, no versículo 7, também diz: descanse no Senhor e guarde por Ele com paciência. Aguarde. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquina o mal. Amém? Então, a Bíblia fala que nós devemos ter paciência e aguardar o Senhor aquilo que Ele te prometeu. E não invejar, né, a bênção dos outros, mesmo aqueles que estão te perseguindo, aquelas pessoas que são ruins, às vezes elas estão conseguindo, né, conquistar coisas, porque às vezes, normalmente as pessoas que são ruins, elas são mais ambiciosas, né? Então, aquela ambição, ela conquista coisas materiais, mas elas não conquistam o coração de Deus, elas não têm paz na alma, são pessoas agressivas, pessoas infelizes, pessoas invejosas, pessoas competidoras, né? Ciumentas, né? Elas não têm paz no coração, elas conseguem conquistar bens materiais, mas elas não conseguem conquistar o coração de Deus. Você pode sim ter coisas materiais, mas sem ambição, né? Porque Deus ele vai te honrar, ele vai te dar força e vigor para que você conquiste, que você estude, você trabalhe e conquiste, né? A Bíblia fala que o trabalhador ele é digno do seu salário. Amém? E aqui em Isaías 65, 24 diz: antes de clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Aqui está falando que Deus, antes mesmo de você mencionar, antes mesmo de você abrir os seus lábios para fazer alguma petição para o Senhor, Ele já sabe. Deus já sonda os nossos corações, sonda os nossos rins, e Ele sabe da intenção do nosso coração, e Deus sabe tudo que você precisa. Amém? É necessário que muitas das vezes me perguntam, mas se Deus conhece o meu coração, é necessário pedir? Tem momentos, sim, que Deus ele requer que você ore. Tem momentos que Deus requer que você clame. Deus ele gosta de ouvir a sua oração. Amém? Mas Deus também gosta de ouvir a sua gratidão, que é muito mais importante do que às vezes petições, porque Deus ele sabe o que você precisa. Então a oração mais humilde, a oração mais sincera que você tem a Deus é quando você se prostra diante de Deus e se entrega completamente e diz: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por todos os livramentos. Amém? Por mais que muitas das vezes o seu dia não foi bom. Amém? É necessário agradecer. É necessário honrar e dar graças em tudo, pois a palavra de Deus fala que nós devemos dar graças em tudo. Glórias a Deus. Vamos falar outro versículo aqui também. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, no versículo 7 e 8. Diz assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como faz os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Senhor, seu Pai, sabe do que você precisa antes mesmo de pedirem. Olha para você ver esse versículo, é o que eu acabei de dizer. Amém? Não é de muito pedir, não é de rezas repetidas. É a oração sincera, com temor a Deus. Amém? É você ter um diálogo, você se entregar de corpo e alma para o Senhor, se ajoelhar, se humilhar na presença do Senhor, entender a grandiosidade, a granditude do Senhor e a sua pequenice na dependência do Senhor.
Amém? E Ele te ouvirá como um pai zeloso que Ele é. Se você se colocar num posicionamento, na posição de filho, submisso, filho obediente ao Senhor, Ele te ouvirá. Amém? Tem momentos de oração, irmãos, antes de eu ler os versículos aqui, que vou falar por mim. Tem momentos que eu ajoelho e oro e choro na presença de Deus e Deus limpa minha alma. E eu choro, falo, Deus, fizeram isso comigo. Ou somente simplesmente choro como uma filha que se deita no colo do seu pai, sabe? Descansa, se deleita realmente no colo do Senhor. Amém? E como uma filha, falo, Deus, faça justiça por mim. Várias vezes eu já orei assim, sabe? Tem aquela oração também, aquela oração que você somente ouve um louvor e você não tem forças para estar orando. E aquele louvor vai ministrando na sua alma, aquele louvor vai falando com você dentro do seu íntimo. Amém? Tem aquele momento que você adora o Senhor, você louva o Senhor, você entrega a sua oração com júbilos e cânticos, como dizem salmos, em adoração. Momentos que você não tem força para orar, mas você tem forças para adorar ao Senhor. E Deus, Ele recebe também. E tem aquele momento de bate-papo, que você conversa com o Senhor, Ele te responde e aquilo ali vai te trazendo respostas. E tem aquele momento que Deus te chama para o secreto. Muitas das vezes Ele usa a natureza para falar com você, como já aconteceu comigo, fala através dos pássaros, fala através dos relâmpagos, dos trovões. Muitas vezes quando Deus Ele me chama para orar e Ele fala comigo em oração através dos trovões, Deus Ele quer me chamar a atenção, me exortar, muitas vezes me alertar de algo que está por vir, me revelando algo que vai acontecer para me estar forte, para me estar preparada. Amém? E Deus Ele dá a confirmação também através da natureza. E então tem vários momentos de oração. Amém? Vários momentos de oração que Deus Ele fala. Tem momentos de oração que você pega a Bíblia para ler e Deus te dá resposta através da palavra de Deus, pois ela é viva e eficaz. Amém? Tem momentos que Deus fala com você através de outros servos do Senhor, que existem muitos, né? Hoje em dia é muito fácil a gente encontrar servos do Senhor sendo usados por Ele na internet, no YouTube, amém? Nas outras redes sociais, sempre tem. E principalmente no culto, né? Quando você vai ao culto, Deus Ele fala com a gente. Ele fala com a gente, sabe? De uma maneira sobrenatural. Se você estiver em desobediência, Deus Ele vai usar o presbítero, o pastor, quem estiver pregando, a pregadora ou o pregador do dia, para te exortar, para endireitar as tuas veredas, para que você se aprume no eixo, para que o inimigo não tenha ação sobre você, porque Deus Ele não quer te humilhar. Deus Ele quer te corrigir, porque Ele corrige aquele que Ele ama. Amém? Então, muitas vezes, quando você vai no culto e fala, nossa, teve uma exortação, misericórdia, e você não olha os seus erros. A Bíblia fala que nós devemos analisar a nós mesmos. Amém? E se arrepender todos os dias do nosso pecado. Amém? Então, e há momentos do culto que você está passando por uma prova, você está fazendo tudo certinho, mas você está passando por alguma prova, algum deserto, sabe? Às vezes até por vale da sombra da morte mesmo, porque eu também, os servos de Deus, eles passam por tudo. Amém? Nós passamos por tudo. E você vai ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de confirmação, uma palavra de avivamento, sabe? Então, o culto é muito importante a gente estar indo na igreja, porque tem momentos que Deus fala pra gente de cada maneira que nós precisamos. Pois Deus, Ele conhece o nosso coração. E Deus, Ele sabe o que nós precisamos. Então, muitas das vezes, Deus, Ele fala com a gente daquilo que a gente mais precisa ouvir. Amém? Vamos estar lendo aqui? Mateus capítulo 7, versículo 11, diz assim, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais ao Pai de vocês, que é Deus, né? Que está nos céus e dará coisas boas aos que pedirem. Glórias a Deus, amém? Então Deus, Ele não vai te dar coisa que você não precisa. Aleluia, tem um passarinho ali. Deus, Ele não vai dar o que você não precisa. Deus vai dar o que você precisa. Amém? Muitas vezes você fala assim, Deus me deu o que eu mereci. Não. Nós não somos merecedores nem da graça, nem da misericórdia, nem do amor de Deus, mas mesmo assim Ele nos amou. Mesmo assim Ele entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós. Então nós somos indignos do amor de Deus, mas Ele se posiciona com amor e misericórdia sobre nós. Amém? Então Deus, Ele vai te dar o que você pediu.
e vai fazer infinitamente mais do que você pediu, que você precisa, porque a vitória da segunda casa é maior do que a primeira. Muitas das vezes você está passando por situações, por provações, indignação, injustiça. Você pensa, Deus, por que eu estou passando por isso? Muitas vezes até infidelidade. E você, Deus, por que eu estou passando por isso? Eu não plantei isso para estar colhendo isso. E Deus, Ele te honra. Deus, Ele te prova nesses momentos. Amém? Então, nesses momentos que você está passando por pessoas, muitas vezes, que são ingratas, infiéis. Amém? Sabe o que você deve fazer? Você deve servir a elas. Sabe? Fazer o que o inimigo não quer. Você vai servir essas pessoas. E lá na frente, Deus vai te recompensar com algo muito melhor. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Amém? Então comenta aqui embaixo, eu creio que Deus vai me honrar. Tudo que eu estou passando de perseguição, de calúnia, de injustiça, de infidelidade, de ingratidão, Deus, Ele vai me honrar. Amém? E eu creio, porque o Deus que a gente serve, o Deus que eu sirvo, que você serve, é um Deus fiel, um Deus justo. Amém? Vamos ler aqui em Mateus 7 até o 8, diz assim: peçam e serão dado, busquem e encontrarão, bata a porta e será aberta, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. É um versículo muito conhecido, amém? Glórias a Deus. Mateus 21:22 diz assim: tudo aqui pedi em oração, se creres, receberão. Nossa palavra confirma que nós devemos sempre crer, né? Pedir crendo no Senhor. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5:17, dizem: orem continuamente. Em outros, não sei se é esse versículo que fala ora sem cessar, né? E nós devemos ter uma vida de oração, amém? Para que a gente seja forte, para que a gente esteja preparado, porque mesmo que esteja tudo bem, temos que orar, amém? Porque nós ainda neste mundo somos vulneráveis aos ataques malignos, amém? Por mais que os anjos do Senhor estão à nossa volta, ao nosso derredor está o mal. Então, se você cair, se você der brecha, infelizmente eles vão ter ação, amém? Então, por isso a intercessão, por isso que é a oração, alimentar diariamente da oração, da Bíblia, amém? Da palavra de Deus, dos dias aos cultos, amém? E de jejuar também, para que você esteja forte, né, contra toda armadilha maligna, porque muitas vezes a gente acha que está forte, preparado, mas se você não tiver uma vida de oração, você não vai estar forte, amém? Você não vai estar forte, não tem como você estar forte na sua alma se você não alimenta a sua alma, amém? Então é necessário uma vida de oração. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Glórias a Deus. Eu vou pegar esse versículo e vou colocar na descrição desse vídeo. Aleluias. Glórias a Deus. Essa oração é a oração que Jesus fez, né? E é uma oração que Ele nos ensinou a fazer. E é uma oração que eu acho que fala tudo que a gente precisa nessa oração, né? Porque ele honra, começa honrando e glorificando o nome de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa oração já começa glorificando a Deus Pai. Amém? E dizendo: Deus, faça a tua vontade. Porque não há nada melhor do que você deixar Deus agir. Porque Ele sabe melhor do que a gente. Ele vê coisas que você não vê. Ele ouve coisas que você não ouve. Ele sonda todos os corações. Então Deus, Ele sabe muito mais aonde Ele quer te colocar. E muitas vezes você quer entrar em lugares que não é para você. Aparentemente, como diz o meu pastor, nem tudo que brilha é estrela. Amém? Então temos que tomar muito cuidado. Tem uma palavra que diz que se o olho for bom, há luz em teu coração. Mas se o olho for mau, quão grandes são as suas trevas. Amém?
Então, muitas vezes, a luz, né, ela pode aparentar ser brilhosa, bonita, atraente, muitas vezes não é. E só Deus sabe. Amém? Continuando no Pai Nosso aqui, ó. Dai-nos o pão de cada dia. Amém? Fala que nós devemos perdoar uns aos outros, né? É um mandamento. E orar para que não caímos em tentação. E orar para que Deus nos livre de todo mal. E finalizando a oração, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Sempre honrando e sempre glorificando o nome do Senhor. Amém? Toda oração, ela é direcionada a isto. Glórias a Deus. Aqui em João, capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim: E eu farei que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Glórias a Deus. Então, quando nós vamos orar, sempre orar em nome de Jesus. Amém? Ter reverência diante de Deus para que a sua oração tenha autoridade, porque no nome de Jesus temos autoridade, né? No poder que há no nome dele. Amém? Porque toda honra e toda glória seja sempre dada a Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, diz assim: Da mesma forma, o Espírito ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, vou fechar com chave de ouro esse versículo aqui de Romanos, versículo 26 e 27, também vou copiá-lo e colocá-lo aqui nos comentários. Vou fixar esse versículo que eu acho muito importante, porque nós não sabemos orar. Então, somente através do Espírito Santo de Deus. Amém? Só quem é convertido a Cristo consegue orar. A pessoa que é do mundo, ela não sabe orar. Ela tem o Espírito Santo lá no fundinho, mas ele não se manifesta. Não tem o manifestar do Senhor. O manifestar do Senhor só a partir do momento que a pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Então ela passa a ter os dons do Espírito Santo. A fé, ela é um dom de Deus. Ela não é nossa. É um dom de Deus nos dado. Amém? Para que nós possamos ter a conexão com Deus através da fé, que é um dom celestial, um dom espiritual. Amém? Então esse é o vídeo, gente. Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa interceder, alguém que precisa entender mais sobre oração, o que é oração, por que orar. Amém? Então, esse é o vídeo. Deixe seu like para Jesus, um like para que a palavra de Deus ela seja semeada, ela seja multiplicada. Amém? E comenta aqui embaixo, glória a Deus. Fala se esse vídeo foi bom para você, se esse vídeo falou com você de certa maneira. Eu creio que sim. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente, no nome de Jesus. Deus abençoe, Deus seja engrandecido e louvado pelos seus lábios. Amém? Para que Deus cresça e nós diminuímos a cada dia. Glória a Deus.